Fala rapaziada, saudações rubro-negras. A gente fala muito aqui no canal sobre a correlação, quantidade de dinheiro investido no time e resultados dentro de campo. É claro, não basta ter dinheiro, não basta ter uma grande arrecadação. Por exemplo, o Flamengo tem alguns anos aí praticado algo acima de 1 bilhão ou próximo a 1 bilhão de reais, que é muito mais do que seus adversários. O ano passado, na temporada passada, 2021, o Palmeiras se aproximou devido aos títulos e tal, mas no geral o Flamengo consegue colocar 300 milhões, aí, quase 300, 400 milhões de margem para o segundo colocado em arrecadação, que é o próprio Palmeiras, mas isso ainda não se reverteu no investimento do time dentro de campo. Essa distância ainda não está tão grande quando a gente fala sobre investimento de elenco. E isso é uma diferença muito grande, muita gente não consegue entender. Você vai conversar com outros torcedores, eles falam, mas a arrecadação de vocês é absurda, mas dentro de campo ainda isso não se reverberou em um domínio completo. E aí o nosso argumento é que o que a gente tem que falar e o que é a verdade do futebol é que isso vai acontecer com o tempo. Por exemplo, o Flamengo agora em 2022 estava numa crise, veio a janela de transferência, o Flamengo conseguiu renovar seu elenco, contratar muito forte, mais forte do que qualquer outra janela de clubes aí no passado. Então o Flamengo vem mostrando com consistência que daqui a um tempo vai ter um elenco muito, muito mais caro do que o dos seus adversários. E isso vai se reverter num domínio nunca antes visto no futebol brasileiro. É isso que tem acontecido em todos os outros campeonatos do mundo. Agora, a gente não está preso só no Brasil, né? O Brasil é uma referência, a gente precisa olhar para outras referências. Se o Flamengo quiser dominar o Brasil, como a gente quer, claro, dominar a América, com consistência todo ano, o Flamengo precisa manter essa diferença, precisa fazer com que o seu elenco fique cada vez mais caro, com qualidade, claro, contratando bem. Também não adianta ficar caro, por exemplo, igual o Corinthians, que está com um elenco caríssimo aí, mas todo mal formulado. Com o Flamengo não é isso que vai acontecer, o Flamengo tem que encarecer o seu elenco, claro, contratando para as posições corretas, contratando jogadores promissores, e é isso que tem feito, não de agora, de 2016 para frente. Só que é um passo de cada vez, é claro, teve muitas contratações que deram errado, mas também tiveram muitas que deram certo, que se transformaram no elenco que nós temos hoje. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar agora sobre como, e se o Flamengo estivesse jogando a Champions League? Porque se o Flamengo tem aspirações mundiais, de ter elencos, ter times que entrem em competições que entram, por exemplo, no Mundial, que de repente participe de outras competições, realmente para brigar com um elenco que a gente tenha gosto de ver, que pratica o futebol europeu aqui no mercado sul-americano, então a gente precisa rivalizar com eles também do ponto de vista financeiro. E hoje a gente vai fazer uma comparação em que posição o Flamengo estaria, em que posição de valor de elenco o Flamengo estaria se ele disputasse a Champions League 2022-2023, que é essa que acaba de começar, essa que está começando agora. Então, se o Flamengo disputasse a Champions League 2022-2023, o elenco do Flamengo seria em que posição o mais caro dessa competição? É isso que a gente vai ver agora. Já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, se inscreve, vai, é muito importante para mim. Muita gente vê os vídeos com recorrência, mas não é inscrito, então se inscreve, deixa seu like, é muito importante também deixar o like, faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. E aí, você acha que o Flamengo está mais próximo de dominar hegemonicamente o futebol sul-americano? Se sim, deixa aqui nos comentários. Você acha que existe uma correlação valor do clube, valor do elenco do clube e resultados esportivos? Deixa aqui o que você acha e nos comentários isso também ajuda, faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Bom, então vamos primeiro entender o que é esse elenco do Flamengo, quanto está custando esse elenco do Flamengo e por que a gente precisa olhar isso para ver lá depois a relação aí dos times da Champions e seus valores. Bom, para começar vamos falar do elenco do Flamengo, que está avaliado hoje em 164 milhões e 400 mil euros. Se a gente for olhar, são 30 jogadores no plantel, média etária de 27,8 anos, 13,3% são estrangeiros. Bom, vamos começar aqui com o Hugo Souza, 4 milhões de euros, o Santos,
3.500, a gente vê o Diego Alves com 800 mil euros. Claro, essas avaliações elas são feitas a partir do momento do jogador e não quer dizer que o jogador, se for vendido, será por esse valor. É uma ideia do mercado. O mercado usa muito esse número. Por exemplo, a gente olha o Rodrigo Caio, um jogador de extremo valor, mas está valendo apenas 5 milhões de euros por causa das lesões, por causa do avançar da idade na carreira. Então a gente consegue ver, por exemplo, o Felipe Luiz, um excelente jogador, 800 mil euros de valor de mercado. O Flamengo não venderá esse atleta mais. Então isso daí é uma ideia que o mercado tem para esse atleta. Aí a gente vai olhando o João Gomes, 9 milhões de euros, provavelmente o Flamengo vai vender por mais. Rodinei o Flamengo não deve vender, também não deve renovar. Arthur Vidal, 2 milhões de euros. Então, essa soma é uma fotografia do jogador no momento e como o mercado enxerga que esse valor está sendo entregue dentro de campo. Jorge Arrascaeta, por exemplo, 17 milhões de euros. O Flamengo não venderia por esse valor de jeito nenhum. Um jogador imprescindível para o clube. Quando a gente olha, por exemplo, o Everton Cebolinha, 15 milhões de euros, aí um jogador com mais mercado europeu, foi bem na Europa, esteve lá até bem pouco tempo, no Benfica. O Bruno Henrique, 6 milhões de euros, está lesionado, isso faz com que o valor caia. Vitinho não vai ser vendido, provavelmente não vai ter o contrato renovado. Marinho, 3 milhões de euros, já foi eleito o melhor da América. Gabriel Barbosa, 26 milhões de euros, o Flamengo não vende por esse valor, essa é uma outra questão. Então o Pedro, 10 milhões de euros, muito provavelmente tem um valor maior do que esse. Se algum clube europeu quiser tirar, vai ter que pagar bem mais caro que isso, ele que tem chance de ir para a seleção brasileira. E aí a gente já chega nos times da Champions. Bom, então a gente viu 164 milhões de euros o Flamengo, o Manchester City 1,02 bilhões de euros, quer dizer, olha a diferença absurda entre o líder da Champions para o Flamengo. Paris Saint-Germain 926 milhões, aí com Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Messi. O Bayern de Munique aí com um elenco mais novo, a gente consegue ver 24,8 anos de média de idade, 870 milhões de euros. O Liverpool, 870 também milhões de euros. O Real Madrid, 834 milhões de euros. Muita gente acha que o elenco do Real é sempre o mais caro por causa dos Galácticos. Nem sempre isso acontece, o Real é uma prova disso. Já há alguns anos que o Real não tem o elenco mais caro do futebol europeu. Chelsea, 823 milhões. Barcelona, 793 milhões. É de se salientar também que o Barcelona está muito endividado e mesmo assim continua tendo um elenco caríssimo, contratou o Lewandowski, trouxe um grande time aí para essa temporada. O Tottenham, 727 milhões de euros. O Atlético de Madrid, 665 milhões de euros. Inter de Milão, 611 milhões de euros, ainda bem distante do Flamengo, percebam? E a gente já está na segunda página. O Milan 521, Juventus 518, Borussia 512, Red Bull Leipzig 480, Leverkusen 455, Nápoles 434. Percebam que times menores nas competições europeias, já com não aqueles big players do mercado, eles ainda têm mais que o dobro do Flamengo. E aí, se a gente for olhar, a gente está chegando mais próximo do que o Flamengo tem de arrecadação. Ajax, 259 milhões de euros. Sporting de Portugal, um campeonato menor, um clube menor de Portugal, 253 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto, 251 milhões de euros. O Eintracht Frankfurt, que passa longe de disputar por título aí o campeonato alemão, 223 milhões de euros. O Red Bull Salzburg, olha, veja bem, não é nem o Red Bull Leipzig, o Red Bull Salzburg, 174 milhões de euros, ainda à frente do Flamengo. E aí seria a posição do Flamengo à frente do Bruges, um clube que não tem chance de ganhar a Champions League, um clube bem menor aí se comparado aos outros. Nele que o Flamengo, logo à frente dele que o Flamengo está posicionado com seus 164 milhões de euros. Então o Flamengo ele consegue figurar entre os clubes aí que disputam a Champions League 2022 e 2023, mas ele ainda parece estar bem distante. Agora também é importante salientar, por exemplo, que o Flamengo está à frente, bem à frente, mais que o dobro do Shakhtar Donetsk, que era um clube que vinha aqui e contratava qualquer jogador do Brasil. A gente viu eles contratarem muitos atletas promissores e fazer essa ponte com a Europa.
Então hoje isso não vai mais acontecer. O Flamengo tem potencial para vir nos grandes talentos do futebol brasileiro, contratar dos outros clubes também. O Flamengo precisa estar atento nisso e também é claro que o Flamengo não vai mais perder jogador para esses clubes periféricos, por exemplo o Shakhtar, o Celtic, o próprio Red Bull, o Eintracht Frankfurt, a não ser que seja uma proposta muito boa realmente. Bom, duas coisas são importantes aqui. Só do Flamengo estar nessa lista e até estar à frente de alguns clubes que disputam a Champions League, o Flamengo já está muito bem posicionado no futebol sul-americano, é o clube mais rico da América. Por quê? Porque o futebol europeu que domina, é o futebol europeu que tem as maiores cotas de televisão, que tem transmissões mundiais, que tem a maior repartição de prêmios por participação em campeonatos. A Champions League é essa maior repartição. Então, quer dizer, o Flamengo sem disputar os maiores campeonatos, sem ter uma amplitude mundial aí das transmissões das competições que disputa, o Flamengo está ali entre os clubes que mais arrecadam, então isso já é muito positivo. Agora, Vinícius, o Flamengo não está figurando ainda entre os primeiros e está longe ainda de Manchester City, de PSG, de Real Madrid, de Barcelona. Bom, o que o Flamengo pode fazer? A gente vai lançar um vídeo sobre isso. Você quer saber algumas ações que o Flamengo pode fazer aí para se aproximar em arrecadação desses clubes? Já deixa aqui nos comentários, pô, Vinícius, lança esse vídeo aí falando sobre coisas que o Flamengo poderia fazer para ter uma arrecadação mais próxima dos grandes players do mercado mundial. Também deixa aqui o que você acha que o Flamengo poderia fazer para ter uma arrecadação maior do que tem hoje. O Flamengo precisa crescer se quiser bater de frente com esses grandes mundiais. Agora, para o cenário sul-americano, o Flamengo precisa continuar investindo na força do seu elenco. A cada janela, o Flamengo precisa ir se reforçando, encarecendo seus jogadores e produzindo mais na sua fábrica de talentos. Essa é a grande diferença dos clubes aí, desses grandes clubes mundiais. Bom, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Toda vez que você faz isso, você está me dando uma força, você está ajudando o Rubro Negro a crescer aqui. A gente está chegando perto dos 10 mil inscritos. Bom, o Mengo é paixão. Valeu!